ultimamente, com essa crise que houve nas companhias aéreas, vários profissionais acabaram submetidos a uma tensão muito grande, estresse muito grande, e controladores de voo, pessoas que atuavam nos balcões, ou seja, quanto mais intenso o ritmo, né, maior a probabilidade de ter essa síndrome. Ela acaba acometendo as pessoas muito trabalhadoras, pessoas muito comprometidas, pessoas muito exigentes consigo mesma. Muitas vezes não precisa exigir porque ela mesma já se exige, né? E quais são os principais sintomas? Então, os sintomas, eles são insidiosos, eles começam com uma fadiga progressiva, a pessoa se sente muito cansada, ela começa a ter uma dificuldade para dormir, ela muitas vezes começa a acelerar muito o próprio ritmo, quase sempre ela fica esgotada, né? Então é um esgotamento mesmo. De início começam sintomas emocionais, mas que acabam evoluindo também com sintomas físicos. Então as pessoas que têm a síndrome já completamente estabelecida começam a ter sintomas de gastrite, taquicardia, problemas gástricos, problemas intestinais. Então é uma sintomatologia bastante variada. Agora, eu estou aqui com os dados da ISMA Brasil, que é a International Stress Management Association, que diz que aproximadamente 30% dos profissionais brasileiros sofrem desse distúrbio. Meu Deus! E as grandes causas são essas que eu acabei de ouvir. E inclusive, segundo dados recentes da Previdência Social, a terceira causa de afastamento do trabalho já é a síndrome de burnout, porque o indivíduo ele começa a ter afastamentos, né, de início afastamentos curtos, depois acabam sendo afastamentos mais prolongados e a pessoa fica muito tempo, né, utilizando a previdência sem retornar ao trabalho. Então é um dado muito preocupante, porque de fato é possível que hoje em dia seja até mais do que isso. Mais do que 30%. Algumas estatísticas apontam para até 40%, 50% de problemas relacionados, de estresse relacionado ao trabalho. Sei que ninguém dava bola para estresse, né? Achava que era uma frescura, uma bobagem. Tanta coisa, transtorno da ansiedade, que no seu consultório deve estar cheio de gente com esse problema. Agora com síndrome de burnout, quer dizer, o estresse é de fato, a vida moderna nos encaminha para um lugar muito complicado, viu? Essa história dessa competitividade, essa correria, essa maluquice em que se transformou o nosso planeta, está levando as pessoas a doenças novas, que se eu nunca ouvi falar em cima do burnout. E eu fico com medo, quando você falou agora há pouco, doutor Sérgio, nessa história de que os distúrbios emocionais podem, de repente, desencadear problemas físicos. Eu, pessoalmente, não sou médico, mas venho de uma família de médicos, eu sempre ouvi falar, meu avô mesmo dizia isso, que toda doença tem sempre um componente associado, um componente emocional. Uhum. Então eu fico pensando, será que essa doença, num estágio avançado, ela pode trazer algum perigo maior mesmo, letal? Então, Rony, infelizmente, cada vez mais, né, com esse ritmo que as pessoas imprimem na vida, elas vão adoecendo mais gravemente. Veja, recentemente a imprensa divulgou dados, né, da China, mostrando que na empresa que fabrica os produtos da Apple, muitos trabalhadores eram submetidos a cargas extenuantes de trabalho, faziam vários turnos, não descansavam, e tinha uma remuneração muito aquém da que seria justa pelo trabalho que faz. Então, e até havia suicídios, né, dentro da própria fábrica. É normal isso. Então, a pessoa vai adoecendo, vai ficando cada vez mais grave, ela pode fazer uso de álcool, de drogas, para tentar minimizar os sintomas do que ela vem sentindo. Tem pessoas que tomam remédio para dormir e no dia seguinte tomam remédio para ficar acordado, né? Isso só vai agravando a doença. Claro. E o risco de suicídio é muito grande. E suicídio sempre provocado, claro, por uma depressão violenta, né? Uhum. Então, vamos estabelecer as diferenças entre o que sempre se fala aí, que é
O estresse, o próprio burnout e a depressão. Então, o estresse hoje tão comum, a característica é que quando a pessoa tem um período de descanso, por exemplo, fim de semana, ou ele sai de férias, quando ele volta revigorado, ele já não apresenta mais aquela sintomatologia. O burnout, como é uma doença relacionada ao trabalho, a pessoa pode ficar o fim de semana descansando, pode ficar um mês de férias. Quando ela retorna ao trabalho, ela volta a sentir os mesmos sintomas. Ela começa a ficar aflita, ela começa a ficar indisposta. E isso pode evoluir para uma depressão. A depressão é um conjunto de sintomas em que a pessoa deixa de funcionar, mas não é relacionado necessariamente ao trabalho. E ficou, quer dizer que, na verdade, são coisas distintas, mas que, de certa forma, estão interligadas. Uhum. Bom, o que pode ser considerado como solução nessa história? Olha, o grande Se nem férias resolve. Não, o grande segredo é a pessoa ter a habilidade de dividir bem a vida profissional da vida pessoal. Muitas pessoas levam trabalho para casa, não conseguem, ou fazem assim, estendem o tempo de trabalho indefinidamente e acabam não encontrando com a família, não vê o crescimento dos filhos. Então, o grande segredo é redimensionar. Empresas desorganizadas, elas acabam facilitando o aparecimento desse tipo de problema. Então, método, organização, uma jornada de trabalho que seja saudável, intervalos, ou alguns programas que algumas empresas já têm, em que promovem relaxamento, yoga, ou assim, momentos mesmo para que a pessoa se recupere, isso minimiza muito o risco. Bom, então está explicado para mim, acredito que para você também, o que é essa síndrome de burnout que nos foi passado aqui pelo psiquiatra Dr. Sérgio Mendes, a quem eu agradeço muito a participação. Obrigado, querido. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Muito obrigado.